Bom, eu vou apresentar o seminário. Ficou eu, Gabriel Costa e o Luiz para a matéria, a cadeira de saneamento e saúde. A gente ficou com o artigo que fala sobre a dessalinização de água para uso domiciliar, sistemas fotovoltaicos, soluções eficientes para o abastecimento residencial. Bem, introdução. A dessalinização da água ela é uma solução crucial no sentido de que você vai utilizar sistemas fotovoltaicos para tratar aquela água de poços, de preferência de poços, para o consumo humano. Então, do que se trata, né? A gente tem que entender que a água ela é um recurso vital para a sobrevivência humana. Ela pode ser utilizada para beber, cozinhar, higiene pessoal, limpeza doméstica e outras atividades aí no quesito de produção, como agricultura e demais. No entanto, cada uso vai existir condições mínimas de qualidade. Elas têm que ser atendidas de forma a garantir que aquela água seja potável e segura para o consumo. Ela tem que atender os padrões de potabilidade, e eles são definidos pelas portarias, né, definidos pelo Ministério da Saúde. Então, infelizmente, a, a falta de acesso à água de boa qualidade ela acaba por gerar vários problemas sanitários, nutricionais e econômicos a às pessoas, por todo o país, né. Ele ele é um problema que gera um maior risco das pessoas de adquirir várias doenças. Segundo o relatório de desenvolvimento humano, cerca de 1,1 bilhão de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável no seu dia a dia, resultando numa morte diária de cerca de 4,6 mil crianças. O artigo ele vai abordar a questão da deficiência no abastecimento de água no Brasil, com ênfase na região do semiárido. Essa região ela vai abranger uma grande área, incluindo vários estados. Bem, nela ela vai ter uma população que vai sofrer com a falta recorrente de água. Essa falta recorrente de água, ela vai, né, abranger uma área grande e uma grande quantidade de pessoas, cerca de 20 milhões de habitantes, né, o que corresponde aproximadamente a 12,2% da população brasileira. O consumo médio diário de água por habitante nesses estados é menor do que a média nacional. Então, há uma grande desigualdade no consumo médio diário de água por habitante dentro da realidade do semiárido, especialmente entre as áreas urbanas e rurais. Bem, para solucionar isso, da questão da escassez hídrica, né, que é um problema que afeta, né, a população do semiárido, foi criado medidas alternativas de abastecimento de água, né? Entre elas, os mananciais de abastecimento para sistemas descentralizados no semiárido e o processo de osmose reversa, né? Vão ser tratados nos slides subsequentes. Bem, o que que a gente pode falar sobre esses mananciais em si, né? A gente pode falar que nas áreas urbanas, geralmente, a gente vai optar por soluções centralizadas de abastecimento e tratamento de água, devido à economia de escala. No entanto, para a população rural, esses sistemas tradicionais eles não servem, eles apresentam desafios devido à dispersão geográfica e à gestão reduzida das infraestruturas que eles vão apresentar. Portanto, a gente vai precisar considerar soluções alternativas de abastecimento de água, como fontes, eh, açudes, poços comunitários, né, os carros-pipa, né, que são os veículos de transporte de água, né, nas comunidades rurais, os sistemas comunitários descentralizados, eles podem ser a única maneira de melhorar a qualidade de água. Esses sistemas podem ser divididos em sistemas de pequeno porte, sistemas de ponto de entrada e sistemas de ponto de uso. Cada um vai atender uma necessidade diferente, né, e, claro, vai apresentar capacidade diferente de tratamento. Esses mananciais de abastecimento descentralizado, né, eles são opções para a captação de água no meio rural, né. Existem várias iniciativas, governamentais, uma delas é o programa 1 milhão de cisternas rurais, né, que vai buscar garantir água potável a 1 milhão de famílias rurais mais carentes da região através do aproveitamento da água da chuva.
As principais alternativas utilizadas para a captação de água na região é a construção de açudes, a perfuração de poços. No entanto, a construção e utilização de açudes ela vai apresentar um problema com perda de água pela evapotranspiração, a salinização da água armazenada e a contaminação da água por dejetos humanos e de animais. Por outro lado, a utilização da água dos poços ela representa uma excelente alternativa para a captação de água para sistemas descentralizados de abastecimento. Segundo a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, pelo menos 19,5 bilhões de metros cúbicos de água poderiam ser extraídos por ano do subsolo nordestino sem o risco de esgotamento de mananciais. Bom, o artigo de osmose reversa, ele destaca a osmose reversa como uma estratégia central para enfrentar o desafio da salinidade da água em regiões como o semiárido brasileiro. Essa técnica ela envolve a passagem da água através de uma membrana que ela é semipermeável sob alta pressão, que remove eficazmente os sais, impurezas que estão dissolvidos na água, resultando em uma água dessalinizada. Conforme o mencionado no resumo, a água salobra, que é proveniente de poços no semiárido e muitas vezes ela apresenta altos níveis de salinidade, que faz ficar imprópria para o ser humano consumir. Então a osmose se torna um meio necessário, se torna um meio que ajuda as pessoas que moram nesses locais, pois ela aborda essa questão e torna possível aproveitar esses mananciais que são inutilizados, né? De primeiro modo. Nós podemos enfatizar que a osmose reversa ela favorece sistemas de pequeno porte, que isso faz descentralizar o processo, como por exemplo vários poços, várias cisternas compartilhadas, e esse processo de osmose ele descentraliza, tornando um acesso mais fácil à população. E aí também é possível acoplar esse processo da osmose com os geradores fotovoltaicos. Isso economiza bastante. Então também é possível detalhar a osmose com vários artigos que falam sobre esse assunto. E o processo de osmose ele é bem detalhado porque ele é um processo da química e ele tem uma importância muito grande nesse sistema, porque ele torna possível, né, que várias pessoas, várias localidades do Nordeste possam aproveitar da água potável. Se trata de duas concentrações de sais que são separados por uma membrana que é semipermeável. Aí essa membrana, ela permite a passagem das moléculas de água, enquanto impede a passagem de outras. Então ela usa o processo hidráulico como força motriz para poder fazer o fluxo se mover. Então, com isso, vai promover a dessalinização da água. Então, nesse processo da osmose que a gente pode ver, né, é, esse procedimento, no caso, o soluto sai de um meio hipotônico e vai para um meio hipertônico. E aí o equilíbrio ele é alcançado. Quando o equilíbrio é alcançado, representa uma pressão osmótica. Então, essa osmose reversa, ele destaca a necessidade de uma bomba para poder manter a água pressurizada o tempo todo, forçando a passagem dela através da membrana que é semipermeável. Então, as pressões de trabalho elas variam entre 4 a 80 bar e esse processo ele se mantém de forma contínua, com um fluxo que mantém o caminho correto da membrana, enquanto é continuado, né? O permeado, que é onde por água fica dessalinizada. Então, ao longo do artigo, também é falado sobre um módulo que compõe a membrana. É uma estrutura de entrada e saída,
uma estrutura que apoia dispositivos de entrada e de saída. Esses módulos, eles são importantes, pois eles destacam os pré-tratamentos, como a remoção de sólidos e a matéria orgânica, para evitar os danos que possam haver na molécula. Então, um desafio que é associado com a osmose reversa é o desafio do descarte de rejeito, que é o caracterizado pela salinidade. Então, esse artigo ele sugere integrações que podem ser utilizadas em projetos de grande porte, como sistemas produtivos integrados, que enquanto ele propõe o uso do rejeito com uma irrigação em culturas como a de erva-sal. Então, a osmose reversa ela é um fator-chave para ocorrer, né, a dessalinização da água de maneira sustentável e eficaz, maneira sustentável, barata e eficaz, para que as famílias, né, do interior, de regiões mais difíceis o acesso, possam ter acesso, né, à água potável. Então, continuando, né, a explicação. Bom, como podemos continuar, né, ao longo do artigo é citado um procedimento experimental e um dimensionamento do sistema. Como vocês podem ver aqui nessa parte do slide, né, que está sendo mostrada, foi feito um estudo de um sistema de dessalinização de pequeno porte, que foi acoplado em um gerador fotovoltaico e é utilizado para uso doméstico com o objetivo de fornecer, né, água potável para beber e cozinhar. Aí são dadas algumas especificações do dimensionamento desse sistema e eu irei explicar um pouco, né, sobre como foi feito. Então, o artigo ele propõe uma abordagem experimental para verificar a adaptação, né, de sistemas de dessalinização de pequeno porte, como já foi dito. Então, esse experimento ele visa potencializar a difusão dos sistemas fotovoltaicos de bombeamento em poços de água com alto teor de sais dissolvidos, ou seja, é uma maneira mais acessível, como já foi dito, né, para as comunidades distantes. Por quê? Isso economiza energia, ainda mais em locais onde a energia é escassa, onde as condições para gerar energia são escassas, né? O valor é alto. Então, onde no Nordeste, né, que é onde mais precisa dessa água, tem uma abundância de energia solar e energia solar que pode ser gerada, né, através do sol. Então, o sistema fotovoltaico ele vem para unir, né, com a osmose reversa, com o projeto, para dessalinizar a baixo custo, porque aí custeia tanto a manutenção quanto o uso direto e contínuo, né, do bombeamento. Então, nesse procedimento experimental, foi aplicado pressão hidráulica para forçar a passagem da água através de membranas semipermeáveis, que é o processo de osmose reversa, conforme foi discutido, né, anteriormente. Então, essa bomba ela é essencial para poder manter a água pressurizada e a água ser dessalinizada, permitindo essa eficácia. O dimensionamento dele é essencial para garantir a eficiência. Então, foi dito, né, antes, no processo de osmose, o valor, né, de 4 a 80 bar de pressão. Então, também tem todo um projeto para ver como vai ser, né, a bomba, como ela vai ser desenhada, onde ela vai ser instalada, para poder fazer um sistema bem feito. Então, esse procedimento utilizado é do tipo SPDU Dual System, que fornece uma água para beber, cozinhar, né, uma água potável. Então, esses critérios para escolher qual bomba utilizada seria o quê? A disponibilidade no mercado nacional, a baixa potência e o baixo custo. Com isso, ficaria viável adquirir. Então, várias empresas comercializam esse sistema de osmose reversa. Só que tinha os de baixo porte e os de alto porte, que seria para
que seria destinado, né, à produção de água ultra pura. Então a escolha recaiu para o de pequeno porte, claro, né, porque foi é, desenvolvido para as características técnicas que foram apresentadas. Então, esse sistema de osmose, né, é, ele entra com o valor máximo de sólidos que estão dissolvidos na água que vai entrar, a capacidade de produção do pré-tratamento com o cartucho de carvão ativado, a membrana de osmose reversa, a pressão mínima de entrada, a potência média de operação, entre outros requisitos que foram estudados para poder fazer essa escolha da bomba que seria utilizada. Então foram feitas também adaptações para tratar poços salobros, como também a adição de um filtro rápido como elemento filtrante para remover as partículas que estavam em suspensão. Então, esse experimento foi conduzido, como um exemplo, em uma bancada de madeira, com fácil acesso às conexões elétricas e hidráulicas. A água ela foi alimentada com água salobra e nessa simulação, né? E foram realizados diferentes testes com concentrações de sal na água que entrou. Então, esses resultados, todos, indicaram uma eficácia gigante em produzir água dessalinizada, mesmo nas condições mais desafiadoras, que era o quê? Água com concentrações extremas de sal. Posteriormente, né, foi adicionado o sistema fotovoltaico com a bateria, o controlador de carga e o disjuntor. Então, o transformador original do dessalinizador foi removido e foi acoplado o equipamento ao sistema fotovoltaico para testar o seu funcionamento. Com isso, a análise do funcionamento desse sistema permitiu o dimensionamento adequado para os componentes do sistema fotovoltaico, para atender às necessidades, né, que existiam numa família de zona rural no semiárido. Uma família média, né, que morava no semiárido. Uma família padrão que foi a maioria, né, do que se apresentou nos estudos. Então, tá aqui, ó, um exemplo, né, na adaptação do sistema de dessalinização de pequeno porte. Então, aqui é um pequeno resumo, né, a adaptação de como foi feito. Então, foi pegado uma bomba de dessalinização, né, através do processo de osmose reversa e foi mexido na sua alimentação para colocar uma placa fotovoltaica para que pudesse ser alimentada, né, e pudesse ver a eficiência que teria esse tratamento, né, e a economia. Então, esses cálculos, eles consideraram que o tamanho médio das famílias na região era essa, calcularam também o sistema que era proposto para atender às demandas básicas de água de beber e de cozinhar, como já foi dito, né? A necessidade básica foi atendida, que era beber e cozinhar. Então, esse investimento, né, foi totalmente detalhado aqui também no artigo. Foi tratada uma água de até 2.000 miligramas por litro de sais dissolvidos, assim como foi dito aqui, né? Esse sistema foi testado com diferentes concentrações e enquanto o fluxo de permeado diminuiu à medida que a concentração de sais aumentava, significando que o tratamento ao longo de várias concentrações foi tendo resultados eficazes. Então, essa fase de experimentos, de teste, ela fornece dados cruciais para saber se realmente essa implantação dá certo, né? E se ela é viável até mesmo ao longo do tempo. Nós temos aqui vários desafios e oportunidades que tem para se gerar a água dessalinizada. Então, os desafios eles vão ser superados com a inovação e o investimento, porque as oportunidades para a sustentabilidade hídrica e a energia renovável são promissoras. O que quer dizer isso? Quer dizer que hoje a dificuldade, né, é achar a viabilidade de uma placa fotovoltaica e a instalação de vários poços, né, várias bombas com osmose reversa para tratar, né, e descentralizar essa produção. Porém,
Ao longo do tempo, vão se fazendo estudos e a eficiência dessas bombas de pequeno porte vai sendo cada vez melhorada e vai sendo cada vez aumentado, né, o seu porte para atender um número de famílias maiores. Então, e as placas também vão sofrendo atualizações para que elas fiquem mais potentes, né, que gerem mais energia por um custo menor e também elas tenham um custo menor para poder justamente tornar o processo viável. E isso vai fomentar a sustentabilidade hídrica e também a energia renovável, porque quanto mais esses avanços são feitos, mais água é poupada e mais energia renovável é produzida. Então, a implementação desses sistemas de dessalinização, eles requerem incentivos e investimentos na infraestrutura sustentável, porque a adoção dessas tecnologias ela é essencial para enfrentar os desafios hídricos globais. Porque nós sabemos, né, que a escassez de recursos hídricos está cada vez mais visível e a necessidade de energias renováveis se apresentou cada vez mais necessária, porque no Brasil sabemos que uma das fontes da energia, né, a maior, é através da água, é através de recursos hídricos. E para quem mora na região do semiárido como nós, sabemos que é uma dificuldade tremenda achar água que seja potável. Então, o uso de osmose reversa vem para facilitar a vida dessas pessoas que moram no semiárido. E a acoplagem, né, o uso também das placas fotovoltaicas só traz melhorias no que tange a acessibilidade, né, e a economia desses sistemas. Por último, nós temos as conclusões sobre o estudo desse artigo, né? Então, aqui como foi dito no exemplo, esse estudo ele usou a dessalinização com osmose reversa para gerar água potável. Uma demanda de 30 litros por dia, ela vai necessitar de 74 watts-hora por dia, que pode ser feito esse redimensionamento nos sistemas fotovoltaicos residenciais. A inclusão desse sistema ele representa um acréscimo de apenas 20 watts na geração e 30 amperes-hora no armazenamento. Então, esse sistema, ele, dependendo do contexto que for utilizado, ele vai ser viável e pode sim ser utilizado, desde que hajam políticas públicas para o fornecimento dessa água potável. Então, ao longo, né, do que vamos estudando, esse estudo começa com a adaptação bem sucedida. Esse sistema de adaptação de pequeno porte, ele demonstrou que foi sim bem sucedido pela viabilidade. Então, essa configuração permitiu o abastecimento de água, superando as limitações do acesso às fontes de energia elétrica convencionais. O segundo ponto que nós podemos citar foi a seleção criteriosa de equipamentos. Como eu havia dito, né, foi utilizado vários critérios, como sendo montagem nacional, pequeno porte e baixo custo, né, com baixa potência. Então isso contribuiu para a eficácia do sistema, porque essa adaptação na produção de água ultra pura se mostrou apropriada, né, para as condições que são propriamente do semiárido. A terceira condição nas conclusões, né, foi o desempenho em condições desafiadoras, que era a distância, a temperatura, né, a viabilidade no semiárido, porque as concentrações de sal em alguns locais eram grandes, e como o estudo foi feito usando várias concentrações de água salinizada, mostrou que mesmo em poços salobros, o sistema foi robusto ao tratar com eficiência, né, e manter o mesmo nível de qualidade na água que foi gerada. Depois também nós temos a eficiência energética e a sustentabilidade, que é o que? Usar a osmose reversa, que é um processo totalmente, né, sustentável, e também a energia fotovoltaica para gerar esse processo, economizando, né, e deixando de poluir com outras fontes de energia. Outro ponto também para citar é o custo acessível e as perspectivas de aplicação. Porque, como ele é acessível, ele pode ser aplicado em vários locais, de diversas maneiras, e a tendência é que cada vez fique mais barato, né, futuramente. O último ponto que podemos citar é
as estratégias futuras, porque com o passar do tempo vão ser melhoradas, vão surgir novas tecnologias para utilizar a dessalinização. Um dos projetos, né, a estratégia, é utilizar esses sais, né, que vão sobrar, o soluto que vai sobrar desse processo para alguma parte da produção, que no caso, né, é utilizar esse rejeito para irrigar plantas halófitas, que nesse local, né, como a concentração seria alta, elas representam o quê? Uma abordagem sustentável para mitigar os impactos ambientais, porque como nós sabemos, uma grande quantidade de sal gerada, se for descartada não corretamente, se for descartada de maneira errada, ela vai acabar contaminando o solo e acaba destruindo as culturas, destruindo a biodiversidade que tem ao redor. Então, o uso de plantas halófitas vai ajudar, né, a manter viável o projeto do ponto de vista da natureza. Com isso, se encerra, né, com as conclusões e muito obrigado pelo tempo disponibilizado para prestar atenção e agradecimentos, né, pelo tema abordado.